legal, mas dai graças em tudo, né? Não foi muito legal não, mas vamos dar graças. Isaías o quê? Isaías capítulo 6. Eu ia ler até o 13, mas eu vou ler até o 8 mesmo. É um texto bem conhecido, então. Isaías 6, do versículo 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. Em outras traduções está: estou derretendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Se assente glorificando ao Senhor. Em casa você lê o versículo 13, é bem interessante. Isaías é um dos profetas maiores, ele faz parte da galeria dos profetas maiores. E quando eu digo maiores, eu digo maiores no sentido de tempo de profecia ou de ministério. Logo quando eu me converti, há muitos e muitos anos atrás, há um tempo atrás, quando eu me converti, e eu estudante, lendo a palavra do Senhor, e eu ouvi os pregadores dizendo a respeito de profetas menores e maiores, eu achava que quando falava de profetas maiores, falava de unção. Olha a minha ignorância, irmãos. Eu achava que os profetas maiores eram os que tinham mais unção, e os profetas menores eram os que tinham menos. Mas depois eu fui ver que quando a Bíblia fala de profetas maiores, está falando de tempo de ministério. E Isaías foi o que exerceu mais tempo de ministério. Se você ver lá no capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu peço que permaneça com a sua Bíblia aberta, você vai ver que lá no capítulo 1 está dizendo: visão de Isaías, filho de Amós. De quem? Amós. Que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de quantos reis? 4 reis: Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Isaías reinou ou profetizou no reinado de 4 reis. E você pega somente o rei Uzias, ele reinou por 52 anos. Isaías profetizou no tempo desses 4 reis. Há quem diga que Isaías era parente do rei Uzias, esse que está morrendo no capítulo 6. Lá no capítulo 1 nós acabamos de ler dizendo filho de Amós. A tradição rabínica vai dizer que Amós era irmão de Amazias, que também era rei de Judá. Amazias era pai de Uzias. Então isso tornava Isaías primo do rei Uzias. E por que eles dizem isso? Por causa da forma literária que o livro de Isaías está escrevendo, porque é muito rica. Ela traz poesias, traz zombarias, como Isaías 14,
traz analogias muito ricas de uma pessoa que foi estudada e que sabia o que estava escrevendo, fora a forma que ela foi escrita. Então Uzias possivelmente era primo do rei Uzias, e ele profetizou neste tempo de reinado do rei Uzias. E o rei Uzias foi um grande rei, um homem que foi muito abençoado por Deus. Talvez, eu digo talvez, depois de Davi, Uzias seria um grande rei. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, você vai ver, falando a respeito do rei Uzias e do seu reinado, de como foi. E eu queria ler para vocês aqui um pouco a respeito de como foi o reinado de Uzias. Preste atenção. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 5 eu vou ler. E diz: porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dizem que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Está falando de Uzias, o rei, que está morrendo no capítulo 6 de Isaías. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, edificou a cidade de Asdod, olha só, e entre os filisteus. E Deus o ajudou, olha, Deus está com ele em todo tempo. Contra os filisteus e contra os árabes, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Está falando do rei Uzias, que está morrendo no capítulo 6. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, olha aí, pastor, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha, tinha também Uzias um exército. Qual é a nação que não queria um que traria segurança para a sua nação? Uzias trouxe. Veja o versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saiu uma guerra em tropas, segundo o número da resenha. Exército guerreiro, cacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Olha só como o rei, ou como o reinado de Uzias era próspero e abençoado. Que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Agora acaba a vida de Uzias. Por quê? Veja. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Em outras traduções, até que ficou forte. Acabou a vida dele. Deus, enquanto Uzias estava se dependendo do Senhor, dependendo de Deus, colocando as suas vontades nas mãos do Senhor, Deus o ajudava, Deus o abençoava, e Deus o tornou grande, até que ele ficou forte demais e empinou o nariz. Meu Deus! Foi muito abençoado, próspero, grande. Leia o capítulo 26 de 2 Crônicas, até, veja o versículo 15, até que se fortificou demais. E aí, no versículo 16, ele já cai. Acaba com Uzias. Por quê? Porque ele se engrandeceu tanto, se tornou tão abençoado, próspero, grandioso. O rei Uzias está passando, maravilhoso. E Uzias, quando vinha empinar o nariz, eu sou abençoado por Deus. E ele se achou tão abençoado que ele foi fazer o que não era para fazer. O quê? Foi sacrificar no santo lugar. Foi tentar fazer papel de sacerdote. Ele pega para oferecer o sacrifício no lugar santo. Quando ele chega, os sacerdotes que eram tementes a Deus vieram, 80 sacerdotes, e disseram: você não pode sacrificar, isso é papel de sacerdote. E leia depois em casa, você vai
Uzias brigou com os sacerdotes, porque ele queria sacrificar. Veja, ele entra na casa do Senhor sem reverência e com o seu nariz empinado e se achando altivo. E lá dentro, quando ele está brigando com os sacerdotes para sacrificar, o texto diz: e apareceu uma lepra no meio da sua testa. Na hora, apareceu uma lepra no meio da testa de Uzias. Quando os sacerdotes viram, disseram: sai daqui, foge, some daqui de dentro, porque você é leproso. E o texto vai dizer que até Uzias saiu correndo de lá, porque ele era temente e sabia. Mas precisou Uzias passar por isso para entender que ele não é nada diante do Senhor e que tudo que ele tinha era Deus que estava fazendo por ele. Então, quando Isaías, ou quando Uzias morre, no capítulo 6 de Isaías, ele está leproso por causa da sua falta de reverência na casa do Senhor e porque se achou grande diante de Deus. Até que Isaías, e aqui há uma discussão no meio teológico se Isaías 6 deveria estar onde está mesmo, ou seria no capítulo 1. Mas até, se você ler do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver Isaías sempre apontando os erros dos outros e dizendo: ai de vós que bebe, ai de vós adúlteros, ai de vós, sabe por quê? Porque ele ainda não tinha encontro com o Senhor. E quem ainda não tem um encontro com o Senhor sabe apontar o erro de todo mundo. Meu Deus. Mas o dele, ele não veio. Meu pai. O dele não veio. E eu vou falar algo que eu acho que os irmãos vão bater depois, mas... E é engraçado porque a gente vê isso nos nossos dias. Já viu que um dia, ou quando Jesus tira um dia para corrigir a sua igreja, para corrigir com palavras de correção, você já viu que na igreja a gente fala: eita, Jeová, fala! Já viu? Vai falando, Deus! Quando a gente ouve isso, sabe qual é a impressão que dá? Aí está falando assim: eu já sei para quem é aquela palavra. Eu já sei para quem é essa palavra. Fala, Jeová, que está ali no fundo ouvindo. Ou está lá na frente, ou está no meio. Não é que dá a expressão. Fala, Senhor. Era assim Isaías no capítulo 1 ao 5. Vai falando. E ainda alguns chegam a dizer assim: olha, ô Jeová, quem precisava ouvir não estava aqui não, eu entrego o recado. Queridos, Deus, quando Ele quer falar, Ele fala diretamente com você. Ele não entrega, Ele não manda, Ele não é fofoqueiro, Ele fala diretamente nos seus ouvidos e diz: fala, você precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa ouvir a minha voz e mudar. É você que precisa. Quando Isaías tem um encontro com o Senhor, ele para de apontar o dedo e ele que diz: ai de vós, ai de vós, ai de vós. E por 9 vezes, do capítulo 1 ao 5, ele vai dizer: ai de vós. Quando chega no 6, ele tem um encontro com a majestade de Deus nas alturas e ele vê a glória do Senhor e diz: ai de mim. Ai de mim, porque vou perecendo. E eu vou te dizer uma coisa a todos que tiveram um encontro com o Senhor: eu não conheço um que ficou com o seu nariz em pé. Todos que tiveram um encontro com Deus tombaram por terra, caíram. Por isso eu não acredito na pessoa que diz que tem um encontro com o Senhor e ela é arrogante, ela humilha os outros. Eu não acredito nas pessoas que dizem que tiveram um encontro com o Senhor e humilham as pessoas, se acham maiores do que as outras. Eu não acredito. Sabe por quê? Todos que tiveram um encontro com o Senhor tombaram. Era Saulo a caminho de Damasco, em Atos 9, para destruir a igreja. E ele dizia que estava perseguindo os do caminho. Até que Atos 9 vai dizer: e veio uma luz e brilhou na frente dele. E ele vai dizer: e eu caí por terra. E antes ele dizia que estava perseguindo os do caminho. Agora ele olha e diz: quem és tu, Senhor? Senhor? Oh, Paulo, já está me chamando de Senhor com essa luz que eu coloquei na sua frente? Oh, Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Eu vim aqui, você não estava me procurando? Olha
eu aqui, Paulo. Caiu sério no chão. Ezequiel, no capítulo 1, ele vai dizer: e eu estava à beira do rio Quebar, e de repente eu vi uma nuvem no céu. E uma nuvem, ela pegava fogo, e ao redor dela brilhava. E eu vi 4 seres viventes saindo de dentro da nuvem, e cada um deles tinha 4 asas. Debaixo das asas deles tinha umas mãos, e nas mãos saíam relâmpagos. E eu vi do lado dos querubins, isso é a visão de Ezequiel, tendo a visão do Senhor, e vendo o Senhor, a glória do Senhor. E ele vai dizer: do lado dos querubins tinha umas rodas, eram 2, e uma girava dentro da outra. Olha a visão que Ezequiel está tendo do Senhor. Quem é que fica de pé diante disso? E nos serafins, nos querubins, no meio deles ficava um fogo, e um fogo vinha para cima e para baixo no meio deles, e no fogo saía relâmpagos. Olha essa visão. Em cima dos querubins tinha um firmamento. Ele vai dizer: em cima do firmamento tinha um trono. No trono, um semelhante de homem sentado sobre ele. Aleluia, Deus. E no trono, nos lombos para cima e dos lombos para baixo, parecia que havia fogo nele. E havia um arco ao redor deles, como um arco que aparece nos dias de chuva. E Ezequiel vai dizer: quando eu vi isso, pum, eu caí em terra. Aí começa o capítulo 2. E a voz daquele que estava sentado vem até Ezequiel e diz: ponte de pé, e eu falarei contigo. Isaías, da mesma forma, viu o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele cai por terra. João, da mesma forma, lá em Apocalipse, porque ele vai dizer que ele foi arrebatado pelo céu, e ele diz: eu ouvi uma voz atrás de mim, Apocalipse, e eu ouvi uma voz atrás de mim, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. E João vai dizer: quando eu virei para ver quem que estava falando comigo, ele estava no meio de 7 castiçais de ouro. Na sua mão direita tinha 7 estrelas. Os seus cabelos eram brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés brilhavam como latão reluzente. E ele vai continuar a dizer, depois quando ele vê a visão, ele diz: pum, eu caí, morto em terra. E ele disse, veio uma voz e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então como assim teve um encontro com o Senhor e continua altivo, continua humilhando as pessoas? Não, você não teve encontro, você está convencido que teve. Porque todos que tiveram se tornaram humildes depois disso. Isaías aqui nos prova. E o que eu acho interessante para correr é que aquilo que aconteceu com Uzias, parece que os serafins estão dando ensinamento a Isaías para que ele aprenda a como deve estar diante da presença do Senhor. Porque na visão de Isaías, ele possivelmente estava no templo, ali oferecendo sacrifícios, orando ao Senhor, e quando ele está no templo, ele tem essa visão. Ele vê os céus abertos, e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vê os serafins, e a primeira vez que a palavra serafins vai aparecer na Bíblia, a palavra serafim vem da palavra sará, que quer dizer aquele que queima, ou que pega fogo, ou algo do tipo. Eram seres abrasados, como diz na Bíblia de Jerusalém, abrasadores. E eles tinham 6 asas cada um, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías está vendo um contraste de Uzias aqui, e os serafins, que são seres santos e puros, estão dando ensinamento para ele de como deve se comportar diante da presença de um Deus que é santo. Não, santo não, santo, santo, santo. Porque na Bíblia, quando ela é repetida 3 vezes, na Bíblia, no hebraico, não há o grau de superlativo. Então, para dar ênfase a alguma coisa, eles repetem 3 vezes. E aqui o escritor está repetindo: santo, santo, santo. Você não
santa. Deus é um Deus santo e nós precisamos aprender a como nos comportar e estar diante dele se nós quisermos ser abençoados. E esses serafins, que são seres que não têm pecado, estão nos ensinando e está dizendo o quê? Cubra os pés quando está na presença do Senhor. E cobrir os pés vai falar a respeito de reverência e respeito ao estar na presença do Senhor. Devemos ter reverência para quando entrarmos na casa do Senhor. Por quê? Os dias não teve. Entrou na casa do Senhor de qualquer jeito e ficou leproso. Entrou na casa do Senhor, ofereceu o sacrifício da forma que queria e não deu certo. E nós precisamos ter respeito e reverência na casa do Senhor e entender que aquele que está aqui é santo, santo, santo. Devemos ter cuidado com os nossos pés, da onde a gente anda, e é difícil, é complicado. Nossos pés às vezes eles escorregam, mas o Senhor, Ele nos sustenta. E isso é comum naqueles que servem ao Senhor. Os nossos pés se resvalam às vezes, escorregam às vezes. Você vai ver o profeta Asaf falando isso em Salmo 73. Quando eu vi a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase se resvalaram, até que ele entrou na casa do Senhor e viu a diferença. Devemos ter cuidado, por quê? Porque pés fala de estilo de vida, de como nós estamos andando. E pés também, quando os serafins cobriam os pés, não cobriu apenas os pés, mas as pernas também. E pernas, ou pés, fala também de humildade, de humilhação diante da presença do Senhor. Se humilhar diante da presença dEle. Entrar na casa do Senhor e se humilhar, porque nós não somos merecedores de estar aqui, de estar na presença dEle, de estar diante dEle. Por isso precisamos ter respeito e nos humilharmos diante da presença do Senhor e não sermos como Uzá, que infelizmente serviu de exemplo para nós, para mostrar que a presença dEle não pode ser qualquer coisa para nós, ou não podemos acostumar com a presença do Senhor, mas termos respeito pela presença do Senhor. Porque a arca ficou na casa de Obed-Edom por muito tempo, talvez Uzá se acostumou com ela. Quando ela tropeça, ela vai cair. A Bíblia diz que Uzá estende as mãos para segurar e ele é morto, fulminado no mesmo momento. Da mesma forma, Nadab e Abiú entraram na casa do Senhor para oferecer fogo estranho. Quando eles entraram no lugar santo, que eles foram oferecer fogo, veio um fogo maior do que aquele que eles estavam oferecendo e queimou eles vivos, e eles morreram na casa do Senhor. Quando entrar, se humilhe e respeite a presença do Senhor. E isso, essa palavra, Deus falou comigo e está falando com a igreja. Porque de novo ele disse algo, eu até postei esses dias um texto que ele diz que a palavra, ela precisa falar com o pregador, aí sim alcançará o coração dos ouvintes. Respeito por estarmos na casa do Senhor, entrar na casa dele e irmos direto falar com ele e pedir a ele por misericórdia e agradecer a ele porque as suas misericórdias se renovaram na nossa vida nessa manhã. E as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos vivos. Apresente-se diante do Senhor, se humilhando, cobrindo seus pés, tendo respeito ao Senhor e entendendo que Ele é santo e nós somos pecadores e falhos, nós podemos ser consumidos vivos se não apresentarmos ao Senhor da maneira que deve ser apresentada. E o texto vai continuar a dizer, ele vai ensinar, e isso é interessante, porque vai dizer, e com duas asas cobriu os pés, e com duas asas cobriu os seus rostos. Os serafins, e havia 3 serafins no texto, eles estavam, alguns textos vão dizer que eles estavam ao redor do trono, e outros vão dizer que eles estavam acima do trono, e eles clamavam uns para os outros, cobrindo os rostos, e eles estão diante da
daquele que está sentado no trono, e mesmo eles sendo santos e puros, e tendo uma glória de Deus nas suas vidas, eles não conseguem suportar a glória daquele que está sentado, e ele vai tampar os seus rostos. E não apenas isso, tampar os rostos vai falar a respeito de desaparecer para que o Senhor apareça. Por quê? Percebe? Imagina você estar aqui na igreja e você tem a visão que Isaías está tendo dos céus abertos, o Senhor assentado no trono e serafins dizendo santo, santo. E a Bíblia, se você ler, ela vai dizer que os umbrais das portas, ela fazia o quê? Se moviam à voz do que clamava. Talvez Isaías deve ter se perguntado: quem são esses que estão clamando e os umbrais do templo estão se movendo? Quem são esses que estão clamando e o templo todo está movendo, que parece que vai cair? Quem são esses que estão pregando e o templo está movendo? Quem são esses que estão cantando e o templo está balançando? Talvez Isaías ficou curioso de saber quem são esses que estão clamando e o templo está se movendo. E quando ele olha, os serafins estão tampando o rosto, e como se eles dissessem: não olhem para mim, olhem para aquele que está sentado. Não olhem para mim, a glória é dele. Não olhem para mim, eu não sou nada, eu tenho que tampar o meu rosto para não ver a glória dele. Olhe para aquele que está sentado no trono, ele é digno de toda a glória. Não olhe para mim. Quem é esse que prega? Quem são esses que pregam e o templo move? Quem são esses que estão cantando e o templo está balançando? Aí hoje em dia, a gente vê muitos hoje em dia se apresentando dizendo: eu sou um dos maiores profetas do Brasil. Está mostrando o rosto demais. Eu sou um dos melhores pregadores do Brasil. Eu falo, profetizo e acontece. Está mostrando o rosto demais. Tem que tapar o rosto. A glória não é nossa, a glória não é sua, a glória daquele que está sentado no trono. Ele é digno de toda glória, de todo louvor. Ele é digno de toda exaltação. Ele é santo. É João Batista, ele chegando para João Batista dizendo: olha, João, aquele Jesus batiza mais do que você. E ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. E ele dizia: olha, vem um aí tão grande que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu os batizo com água para arrependimento, mas ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Eu sou pequeno, não, eu tapo meu rosto, porque a glória dele, que ele venha crescer cada vez mais. O ministério abençoado, pessoas que querem serem usadas pelo Senhor no louvor, na pregação, para servir, para ser algo na casa do Senhor. Se esconda o seu rosto, deixe que o Senhor apareça, porque se tem uma coisa que ele não divide, a sua glória. Ele não divide sua glória com ninguém. E os homens que tentaram dividir glória com ele, um comeu capim e o outro foi comido de bicho. Nós precisamos ser humildes, e nós precisamos, quando sermos usados pelo Senhor, apontar para ele e dizer: não olha para mim não, quem faz o templo mover é ele que é santo e é digno de glória e de toda exaltação. Ele é santo. E engraçado, porque os serafins, eles não estavam falando para aquele que está no trono. Quando os serafins diziam: santo, 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 os serafins, leia o texto, eles não estão dizendo para aquele que está no trono. A Bíblia vai dizer: e eles clamavam uns aos outros, dizendo: santo. Era como se ele dissesse assim, uns para os outros: ele é santo, ele é santo, santo, santo. Ou seja,
Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, e a fumaça enchendo o templo, olha esse mundo, irmãos, os serafins cantando santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí a fumaça enchendo o templo, e lá embaixo os anjos dizendo, ai de mim, e os serafins dizendo, santo, santo, santo. Sabe por quê? Você não vai ver na Bíblia, quando aparecer os céus em silêncio e parado. Sempre os céus estão em movimentos, e está tendo barulho, está tendo adoração lá no céu. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 4, e você vai ver os querubins dizendo santo, santo, santo. E eu pergunto, por que a igreja tem que ficar calada? Por que a igreja, quando entra aqui, tem que ficar em silêncio? Não, os serafins estão falando isso há muitos anos, e nós, igreja do Senhor, precisamos entrar junto com eles e adorar ao Senhor, e colocar ou falar ao Senhor, a falar para aquele que está no trono o que ele é digno de ser adorado, e ele é santo, santo ao Senhor dos exércitos, e a terra, ela está se enchendo da glória do Senhor. Santo é o Senhor, e os serafins diziam, ele é santo, e a terra está cheia da sua glória. E Isaías está de baixo olhando, e ele está dizendo, aí eu vejo três serafins com 6 asas, e ele vai dizer, os umbrais do templo se moveram, e a casa estava se enchendo de fumaça. Fumaça é a presença do Senhor, é a presença do Senhor se manifestando. Então, irmãos, no culto em que nós apresentamos ao Senhor, não tenha vergonha, adore ao Senhor. Sabe por quê? Só Deus sabe de onde Ele te tirou, só Deus sabe onde você estava quando Ele foi até você, estendeu as suas mãos e te agarrou e te tirou da nação do pecado. Então, quando entrar na presença do Senhor, faça como os serafins e como os querubins lá em Apocalipse 4, e diga para aquele que está no trono, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Diga, igreja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diga, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a templo de Deus está enchendo da fumaça do Senhor, e a presença dele se manifesta onde há verdadeiros adoradores que entram e reconhecem a presença dele, e entende o que? Tampando os pés, tampando o rosto, porque não é digno de estar ali. Então se humilha diante do Senhor e agradeça a Ele, porque Ele tem te sustentado até é o Senhor Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo. Levante suas mãos para adorar, é o Senhor. Digno de louvor, digno de louvor, diga, Ele é santo, tu és santo. Nós nos juntamos ao serafim, Senhor. Oh, Jesus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
do Senhor limpando os pés e o rosto, nós veremos a presença do Senhor se manifestar. Nós seremos incendiados pelo poder e queimados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nós seremos incendiados pela presença do Senhor, e Ele procura pessoas que queiram se deixar ser queimados por Ele. Isaías, quando está tendo aquela visão, ele diz: ai de mim, eu vou morrer, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou impuro de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele olha para o seu pecado agora. Vem um anjo que tira uma brasa do altar do Senhor com uma tenaz e toca os teus lábios e diz: teu pecado foi perdoado. E depois que o seu pecado é perdoado, o Senhor vai dizer: olha só está Isaías, o Senhor ali, o serafins, ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só está Isaías. Isaías diz: eis-me aqui. Envia-me a mim. E o Senhor procura pessoas que hoje deixam-se ser queimados pelo Senhor. Pessoas que deixam ser tocadas pela brasa do Senhor ou pelo fogo do Espírito Santo do Senhor. Pessoas que se deixam ser incendiadas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor, nunca mais foram os mesmos. Moody, o maior ganhador de almas, pregou várias vezes, mas um dia ele andando pelas ruas da cidade, ele andava pelas ruas e ele dizia: eu quero mais de ti, eu quero mais da tua unção, eu quero mais da tua presença. E na rua ele começou a sentir a presença do Senhor, correu para a casa de um amigo e disse: deixa eu entrar no quarto para orar. E a história diz que desceu tanta unção em Moody, e ele era um pouco gordinho, ele começou a rolar no chão, ficou preso debaixo da cama, e ele gritou: Senhor, tira um pouco de mim esta unção, senão eu vou morrer. Um dia, Charles Finney, que era um advogado com 26 anos, ele estava lá no seu escritório, lendo a palavra do Senhor, e de repente, ele estava ali orando e lendo a palavra. Ele disse que começou a sentir uma corrente elétrica correndo por todo o seu corpo. Ele começou a sentir a presença de Deus, e alguém entrou no escritório para falar com ele, e o lugar estava tão cheio da presença do Senhor, que quando ele pisou o pé, ele caiu e começou a chorar. Chegou um irmão da igreja, e quando chegou e viu os filhos naquela cena, e viu um homem no chão, ele entendeu e começou a rir. Por quê? Porque ele entendia que filho estava sendo batizado com o Espírito, e ele estava sendo queimado pelo fogo do Espírito. Finney, depois disso, começou a pregar, e depois que ele começou a pregar, com 15 minutos de pregação, na biografia dele ele vai dizer que se ele tivesse com a espada na mão, ele não conseguia colocar as pessoas de joelho como ele colocou. Sabe o que é isso? Ele foi queimado pelo Senhor, e a unção na vida dele. Nós precisamos desaparecer para que o Senhor apareça. Um dia, já vou terminar, eu fui pregar na igreja, acho que 2016, 2015, por aí. Fui pregar na igreja, naquela época eu era mais vergonhoso do que hoje. Eu sou muito vergonhoso, muito tímido mesmo, muito tímido. Eu estava pregando, mas eu era naquela época, acho que das mulheres lá em cima ainda, eu estava pregando direto, já estava um pouco acostumado com isso. E um dia eu fui pregar na igreja, eu acho que era prima do pastor. Eu acho, não sei. Eu acho que era prima do pastor. E naquela época, eu não me julgo, tá, irmãos? Mas eu pensava assim: será que a igreja é grande ou pequena? Por quê? Porque eu ficava mais nervoso na igreja grande. Eu ficava muito nervoso. Aquele monte de ouro, aquela monte de pessoas olhando para mim. E eu perguntei: Jonathan, você já pregou na igreja? Eu acho que era primo do pastor de Birité. Não sei. É primo do pastor. Fui pregar lá, eu falei: você já pregou na igreja? Ela falou: já. Não, lá é simples e tal. Eu falei: tímido, né? Eu falei: graças a Deus. Quando eu cheguei lá, irmãos, a igreja era grande. Para mim era grande. Irmãos, minha esposa falou: eu queria voltar embora, porque eu estava preparado para a igreja pequena. Eu falei: igreja pequena vai, tá, né? Quando eu cheguei lá, a igreja era grande, irmãos. Literalmente minhas pernas tremeu. Eu falei: eu vou embora. Eu vou embora, falar que estou passando mal e vou embora. Falar que aconteceu alguma coisa, eu vou embora. Eu falei para eles: eu vou embora. Parei lá atrás, tomei uma água, olhei para a igreja, daquele tamanho,
mente das pessoas, eu vou. E eu fui pregar. Quando cheguei lá, que foi quase que estava passando a palavra, o microfone dá problema. Aí vai ficar com o microfone lá no cantinho de fio. Aí eu fiquei lá no cantinho. Irmãos, já aconteceu isso algumas vezes. Já tinha acontecido. Mas aquele dia não sai da minha cabeça. Por quê? Porque eu não sabia se a igreja também era tradicional. Eu falei, não acredito que o pastor me indicou na igreja tradicional. Eu falei, nossa Deus, eu quero a igreja batista. Eu falei, meu Deus, é a igreja tradicional. E agora? Eu tenho que se comportar, né? Pregar de maneira homilética, ficar tranquilo, né? Irmãos, com 15 minutos de pregação, nervoso, eu não gritei, não falei nada. Ou melhor, não falei alto, estava introduzindo a mensagem. De repente, que eu não sabia se a igreja era pentecostal ou não, a prima do pastor atrás começou a falar em línguas. Eu falei, estou em casa, Jesus. Começou a falar em línguas, a outra começou a falar com 15 minutos de pregação, estava pregando, irmãos, falando assim, ó. A outra começou a falar, Deus tomou a igreja de repente. De repente, isso para a glória dele. Estou contando uma experiência que aconteceu que nunca saiu da minha cabeça. A igreja foi tomada. Eu não sabia o que fazer, porque o pastor atrás vai pregar na igreja batista, é assim, ó. Você está falando os versículos, o batismo está assim, ó. Eu só vi a folha correndo atrás. Eu falava, vai Jesus, misericórdia, Senhor. Gente, imagina, tímido, achava que a igreja era pequena e o pastor ainda conferindo atrás. Eu falei, tem misericórdia, Senhor. Ai, meu Deus, eu tenho que tapar o rosto. E Deus fez naquele dia. Aleluia! Deus tomou a igreja. Depois combinamos de lá de novo, só que eu tinha outra agenda no mesmo dia, a gente fez uma confusão. Mas isso serviu de experiência para mim. Porque se esconda e deixe que o Senhor apareça. Não adianta jejuar 7 dias, 10 dias. Deus vai mover a igreja. Se você acha que vai acontecer isso por causa do seu jejum, sinto muito, vai se frustrar. Porque acontece segundo aquilo que Deus quer. É claro que Deus move. E foi uma mão de Deus foi movida em jejuns, na casa de Esther, na casa de outros homens e outras histórias da Bíblia. Mas entenda uma coisa: se esconda e deixe que o Senhor apareça. Em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Quero fazer uma breve oração, uma passagem, passei do horário, feche seus olhos. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por esta noite, Pai. Bendito é o Senhor, Deus, que está entronizado nos céus. E adoramos o teu santo nome, Senhor, e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, abençoa cada um dos teus filhos nessa noite. Ó Pai, que cada um, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, ó Deus, venha, Senhor, sair daqui, ó Deus, com essas lições em prática, Senhor. Meu Pai, nos ajuda a obedecer os teus mandamentos, nos ajuda a obedecer a tua voz, e que possamos sempre estar atentos para obedecer a tua palavra, como os serafins que estavam com as suas asas abertas para obedecer ao Senhor. Abençoa, ó Deus, a tua noiva, e que o Senhor possa continuar a nos fortalecer e abençoar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar. Deus abençoe. Que palavra abençoada.